para mim. Eu vou colocar para ver a tela, certo? Aparece a lousa? Não sei se aparece a lousa agora. Agora Beleza, deve ter beleza. aparecido. Então, a gente falou nas últimas aulas sobre problemas de Sturm-Liouville. Então, tá falado, certo? Tudo direitinho. E aí, agora a gente vai falar sobre o terceiro tópico, são 5 tópicos do curso. Serge Fourier, problemas de Sturm-Liouville, delta de Dirac, que é este, transformar de Fourier e transformar de Laplace. A delta de Dirac é razoavelmente rápida, não tem muito sobre o que falar dela, mas o que tem para falar dela é importante. Então a gente vai falar sobre a delta de Dirac, a gente vai motivar e vai introduzir de uma maneira razoavelmente formal. A teoria de distribuições pode ser tão formal quanto se queira, certo? A gente vai introduzir com o rigor possível dentro do ferramental que a gente tem. Então, a delta de Dirac. E o que é delta de Dirac, certo? Vocês já devem ter visto o que é delta de Dirac. Delta de Dirac é um pulso, certo? Que eu vou considerar como uma força. Vamos considerar uma partícula clássica, que a gente viu as partículas quânticas, certo? Se movendo na direção x. Sob a ação de uma força F. F na direção x é positiva ou negativa, certo? É vetor. Então ela satisfaz m d2x dt2 igual a F, certo? F igual a ma. Lei de Newton. Então agora suponha que F só age, F grande, né? Que F grande só vai agir durante o intervalo de tempo pequenininho, certo? T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, com pico em T0. Então suponha que F seja um cara dessa forma aqui, ó, F de T. O F começa em T0, aí ele começa antes de T0, aí ele passa por T0. E ele age dessa forma aqui. Então a gente sabe que a gente sabe de física 1, certo? A gente sabe que a gente tem uma equação diferencial aqui. Se a gente integrar essa equação diferencial no tempo particular, se eu integrar daqui até aqui, do lado esquerdo eu vou ter o momento aqui, certo? P0, e do lado direito eu vou ter P1, o momento aqui. E se eu integrar, a diferença P menos T0 vezes que é MV vai ser igual vai ser igual a integral desse cara aqui, certo? E isso vocês já viram em mecânica, ou física 1, fenômenos mecânicos, certo? Em eu integro o lado esquerdo, fica M.
V km V, vou chamar de V de delta t menos V0, certo? É igual a integral de T0 menos epsilon até T0 mais epsilon f de t dt, certo? A integral de mv2, v, aceleração é velocidade, certo? Então, isso aqui é igual ao momento depois desse intervalo ΔT, que é 2 epsilon, menos P0. Então, a gente sabe que a variação de momento ela é proporcional à integral da força, certo? É só integrar a segunda lei de Newton. Isso é chamado de impulso, certo? Quando a força está localizada no tempo, a gente pode pegar as leis de Newton e supõe que a gente tem, mas a gente não quer resolver a equação diferencial. A gente só está interessado no que acontece antes e depois da ação dessa força. Então a gente antes e depois não tem força, o movimento é constante, mas aí aqui existe uma variação de momento entre antes e depois, que vem do fato dessa força agir por um curto intervalo de tempo, e aí quando você integra, você chama essa integral da força de impulso, certo? Isso aqui vocês já viram, isso aqui é o impulso. Sendo um impulso, eu posso escrever isso daqui como ΔP igual a impulso, certo? Onde o impulso é esse cara, certo? Então a variação de momento para mim, ela me dá o impulso, quer dizer, o impulso, que é a integral da força, vai me dar localizada no tempo, vai me dar a variação de momento da partícula entre o instante anterior à aplicação da força e o instante posterior à aplicação da força. Agora suponha que diminuímos epsilon. Diminuímos epsilon. Se a gente diminuir epsilon, quer dizer que a função, a força, ela era assim, ela vai ficar assim, ela vai ficar assim, cada vez menor, certo? Mas mantemos o valor de I. Certo? Se a gente diminui epsilon e mantém o valor de I, né? Por exemplo, se a gente fixa I igual a 1 só para... A gente vai ter que o I, se a gente tomar epsilon indo para infinito, vai ser o limite de epsilon tendendo a zero dessa integral, de T0 menos epsilon T0 mais epsilon f de T dt. Sempre aqui, né, ela vai estar, a força vai estar centrada em T0. Então, diminuir F quer dizer que se eu diminuir epsilon, para manter o valor de I, a F tem que crescer, certo? Senão, I diminui. Mas isso aqui, então, é maior que zero. Quase igual a 1. Que é I. Mas se F for contínua, nota que se F for contínua ou contínua por partes, a integral vai ser contínua. E o limite da integral vai ser zero, certo? Se f for contínua, então o limite dessa integral é zero. Só que eu estou dizendo que não. Eu estou dizendo que eu quero modelar isso daqui tomando epsilon maior que zero, mantendo uma força tal que gere o mesmo impulso. Logo,
Então, f é contínua por partes? Claramente não, certo? Estou vendo aqui, como se eu diminuo, se eu mantenho o imposto é integral dessa curva. Se eu mantenho a integral dessa curva constante e diminuo aqui o intervalo em que ela precisa existir, esse máximo tem que crescer sempre. Tem que crescer para ele tem que crescer para infinito. Então a gente vai queremos definir uma função, ou seja, algo que isso for, certo? A gente quer definir um objeto que eu vou chamar de delta de t menos t0, tal que delta de y é igual a 0 para t de y diferente de 0, certo? E infinito para y igual a 0, onde isso daqui não é igual, certo? Isso aqui é o que a gente quer. A gente quer uma coisa que que se comporte dessa maneira. E claramente isso não é uma função, certo? Por que claramente isso não pode ser uma função? Isso não pode ser uma função porque não existe uma função que vale infinito num ponto. Mas a gente quer trabalhar com isso. Por que a gente quer trabalhar com isso? Porque as coisas, não existe partícula pontual, não existe força instantânea, mas existe a modelagem por uma força instantânea, que na prática daria a mesma coisa se eu não estou interessado no comportamento da partícula aqui perto. Então isso não pode ser uma função, mas isso aqui é uma coisa útil. Então eu quero trabalhar com isso, só que eu não sei trabalhar com... Bom, só que não parece muito lícito trabalhar com isso dessa forma, certo? Então a gente vai fazer o quê? Qual que é o objetivo nessas próximas 3 aulas? Esta e as 2 próximas. É transformar isso daqui em alguma coisa inteligível, em alguma coisa que a gente consiga entender, achar razoável e ficar confortável com isso, formalizar. Depois a gente formaliza, entende e tal, e faz as contas do mesmo jeito que fazia antes. Mas é para entender por que isso existe, como isso é possível. Certo? É para isso que serve o curso de métodos matemáticos. Você não é receita de bolo. O objetivo é ver o porquê. Depois, para resolver, você pega lá o jeito de resolver e pronto. Mas você tem que entender o motivo. Para entender, então, isso, a gente tem que falar de um assunto que é esse daqui, ó, sequências que não convergem. Claramente, suponha que eu pegue aqui epsilon discreto, epsilon 1, epsilon 2, epsilon igual a 1 sobre n. Se eu pegar epsilon igual a 1 sobre n, eu vou ter uma sequência de funções aqui, de forças que vai crescendo, né, dessa forma, diminuindo, de modo que em T0 o limite dá infinito. E se o limite dá infinito, a sequência não converge, certo? Fazer um parêntese aqui para a gente poder trabalhar, vamos calcular, e vocês já sabem isso, porque vocês fizeram muito isso na vida de vocês recente, a série Fourier da seguinte função, f de x é igual a 1 sobre 2a, x menor ou igual que a,
módulo de x menor ou igual que a, e 0, módulo de x. Vocês já calcularam isso em algum momento, uma variante disso daqui, certo? Menos π menor que x menor que π. Isso aqui é aquela função que vocês já calcularam em algum momento, que ela é assim, ó. Aqui o A é grande, aí aqui, certo? 1 sobre 2A. Se A é grande, 1 sobre 2A é pequeno. Se A diminui, 1 sobre 2A é maior. Se A diminui um pouco mais, 1 sobre 2A é maior ainda, certo? Essa é a função que eu estou querendo calcular. No intervalo menos L, L é melhor. Menos L menor que X menor que L. Então, escrevendo. Isso aqui é revisão, certo? F de X. Eu vou colocar na forma complexa porque eu quero, certo? Somatório n igual a menos infinito, infinito. Cn e nπx sobre L. Onde Cn é 2π sobre L, certo? Integral menos L a L. F de x e a menos nπx sobre L dx. Dá para mostrar, e aí você faz a conta, multiplica aqui, vai ser essa integral. Só que você vai escrever que Cn, vocês fizeram várias contas desse tipo, certo? 2π a n. Vocês podem fazer de cabeça. Se vocês já fizeram, vocês estão mais treinados do que eu. Seno de nπa sobre L. Certo? Então, f de x, vocês fazem essa conta. F de x, ele vai ser essa somatório. Infinito, seno de nπa sobre L, que multiplica 2π a n, certo? E nπx sobre L. Como esse cara é ímpar, dá para transformar esse E aí nπx sobre 2, com n negativo e positivo, em um seno, certo? E de x vai ser então a somatório de n igual até 1 infinito, do coeficiente é o mesmo, certo? Só que o 2 passa para cá, para transformar em seno, né? nπa sobre L dividido por 2πn. Desculpa. Não foi o 2, certo? Foi o 2 que foi para cá para transformar em seno. Isso aqui é nPa. E multiplica cosseno. Peraí. Não, aparece um cosseno, certo? Porque fica aqui, e aí menos nπ, o seno é ímpar. Então cai o sinal de menos. Certo? Seno, vai ficar seno de menos n. Menos n aqui embaixo, então vai aparecer e a npx mais e a menos inpx. Isso aqui é cosseno de npx sobre L. Então essa daqui, gente, é a série de Fourier dessa função. Vocês concordam comigo? Essa função aqui vai ter esta série de Fourier. Que eu calculei aqui rapidinho. Na verdade, eu não calculei. Eu deixei um passo para vocês aqui, que é calcular o Cn. Mas o Cn é só botar aqui o A, o limite, né? Vai ser zero aqui entre A e menos A. Vai cair um EA menos INPA, e do outro lado vai cair um EA INPA. Certo? E aí você faz esse limite. Quando você faz esse limite, e aí da integral cai o menos INP, e aí o menos cancelado com menos, sobra um seno.
certo? Então, a gente pode, então, agora, considere a sequência. A sequência Fn, que ela vai ser eu vou tentar discretizar aquela coisa. Como se fosse a força, né? Módulo de x menor que 1 sobre n, e zero se módulo de x é maior que 1 sobre n. Igual. Então, sua série de Fourier no intervalo menos LL com L maior que 1 sobre N, a gente já calculou o exercício anterior, ou seja, 1 sobre 2A, o A, no outro caso, então vai ser 1 sobre N, certo? Aqui. O A, ele vale 1 sobre N. Então, o φn de x... Tem mais coisa, certo? Tem o termo zero, que eu esqueci de colocar aqui. E de x... É o A0, certo? Porque tem o termo zero, tem o C0. C0 e NPX é zero. Então, o 2 ele vai se manter, certo? Vai ser a integral de f de x. O A0 é a integral de f de x dx entre menos L e L. Ou seja, a integral de 1 sobre 2A de menos A até A. Certo? E quanto que é a integral de 1 sobre 2A de menos A até A? Integral de 1 sobre 2A de menos A até A. Certo? Dividido por 1 sobre L. É 1, a integral de 1 sobre 2A de menos A até A. Mas na fórmula vem 1 sobre L que multiplica essa integral, né? Sobre L. Aí é como se eu tivesse aqui integral de menos L até L, de f de x dx. Mas isso aqui é igual a 1, certo? Então, o φn de x ele vai ser 1 sobre L, né? Eu estou fazendo esse intervalo aqui. 1 sobre 2L, que é 0 sobre 2, certo? Sobre 2L mais aquela somatória, que era 1 sobre npx, 1 sobre npa, o A é 1 sobre n, certo? Então, se eu jogo 1 sobre n aqui dentro, vai ficar n, né? O n vai para cima, np vezes seno de nzinho πx sobre L, nzinho πa, certo? Sobre L. Então, np sobre nl, cosseno de npx sobre L. Que me dá a série de Fourier desse cara. Esse cara é aquele cara assim. Esse cara é aquele cara assim, certo? Esse é o desenho que, para N's maiores, isso aqui vai ficando mais concentrado, certo? O vermelho é N grande, o verde é N pequeno. Então, para que eu faço isso, né?
Então, conforme a gente aumenta n, conforme a gente aumenta n, o que acontece? A função fica n grande, certo? Mais concentrada. Aqui o φn tem subíndice n grande, em x igual a zero, ao redor de x igual a zero, certo? E com pico maior. Então, intuitivamente, se eu tomar o limite dessa sequência, pontual, certo? O limite de φn de x para cada x, ele seria igual a zero para x diferente de zero e infinito para x igual a zero, certo? Se é infinito, quer dizer o quê? Quer dizer que essa minha sequência não converge, né? Pode falar, ela converge para infinito, mas então qual que é a função? Que... Qual que é a função aqui que é o limite da sequência? Né? A gente está trabalhando com o limite de sequência. A gente diz então que no espaço de funções, a sequência de funções converge quando ela converge para uma função. E isso aqui não é uma função, certo? Eu vou bater nessa tecla. Não é uma função, porque eu não posso escrever f de b igual a infinito. Isso aqui não é lícito de se fazer, certo? F vai dos reais para os reais. E infinito não é um número real dentro da reta real, certo? Você pode falar, mas dá para incluir o infinito. Existem teorias e formalismos em que você inclui o infinito na reta real. Mas aqui não, aqui a gente está trabalhando com limite de sequências que vão de R para R, infinito não está em R. Se infinito não está em R e a sequência não converge, como é que isso aqui, em tese, pode ser um modelo para aquela força que a gente viu no comecinho? A gente viu no comecinho que ela quer que a gente quer que ela seja concentrada. Se não converge esse limite de sequência, então não quer dizer que a gente não consegue trabalhar com uma função que seja enfim, arbitrariamente concentrada? E a resposta é não. A gente não consegue. A gente não consegue trabalhar com uma função que seja arbitrariamente concentrada. Uma função que seja dessa forma. Mas a gente quer. E aí, se a gente não consegue fazer uma coisa e a gente quer fazer essa coisa, a gente tem duas alternativas, duas possibilidades no final. Uma é conseguir adaptar isso e a outra é não conseguir adaptar isso, certo? Então a gente vai tentar adaptar isso de alguma forma. Mas então a gente quer, mas queremos então uma noção de convergência para a FN. Porque a gente quer trabalhar com o limite dessas coisas. A gente quer trabalhar com forças arbitrariamente concentradas no tempo, por exemplo. E então a gente quer alguma noção de convergência para a FN. Note que a série de Fourier de FN também não converge. Porque eu tenho que a série de Fourier de Fiene, tá aqui?
ela tem esse coeficiente aqui, certo? O AN vai ser igual a este cara, que é NL 1 sobre L vezes isso. A gente sabe que quando n tende a infinito, o limite de seno de x sobre x é igual a 1. Então, o AN vai tender a 1 sobre L, que é diferente de zero. A gente viu lá em algum momento da série de Fourier que uma condição necessária para que, né, quando a gente vê a identidade de Parseval, se eu não me engano, uma condição necessária para que a série de Fourier convirja é que, certo? Esse limite aqui, isso aqui, tende a 1, né? 1 sobre x, seno de x sobre x. Então, que eu estava falando? Então, uma condição necessária para que f de x, para que a série de Fourier de uma função de uma função convirja, desculpa, aqui é quando estamos no limite de n grande tendendo a infinito, certo? Uma condição necessária para que a série de Fourier de uma função convirja é que os ANs tendam a zero para nzinho tendendo a infinito. Só que quando eu pego o n grande, quando eu pego o limite dessa função, dessa sequência, para n grande, todos os ANs são 1 sobre L. Os ANs não tendem a zero. Então, não converge, certo? Professor, Oi. tô confundindo uma coisa. Esse φn, Uhum. ele é uma série de Fourier, né? É uma série, Ele é tal, esse que cara é, aqui. é quando você escolhe um nzão grande. Para cada nzão grande, você tem uma série em nzinho, não é? Uma série em nzinho, certo? Então não tinha que ser. Você tem a série, você quer que o coeficiente dessa série, para ele convergir, ele precisa ser zero no infinito, né? Só que Isso. aí o limite tem que ser em nzinho, não tem? Sim. Mas olha só. São duas coisas. Primeiro, para cada n zinho, eu devia ter usado K, certo? Mas para cada nzinho, isso, se eu fixar nzão, o anzinho do fienzão tende a zero, porque tem 1 sobre n aqui, certo? 1 sobre nzinho. Então a série para cada n ela converge. Para cada n ela converge. Então Aham. agora vamos olhar para o AN dessa forma, mas agora vamos pegar o limite da sequência, ou o limite da série de Fourier, do n grande, certo? Vamos pegar um dos coeficientes, nzinho fixo, certo? Um dos coeficientes, um só, o AN. Para n grande, a função. Oi. Para n grande, a função φn grande, vai ter série de Fourier tal que quando eu tomar, para esse nzinho fixo, quando eu tomar o limite n grande tendendo a infinito, isso aqui é seno de x sobre x, certo? Então isso aqui tende a 1 sobre L, para esse nzinho fixo. Certo? Mas só que a série em si, de um nzão tendendo a infinito, Uhum. você tem que ver se o nzinho infinito tende a zero, não é? Isso. Então você vai ter um infinito sobre infinito.
Ou não? De certa forma, sim. E o infinito sobre infinito, no caso aqui, ele daria. É um argumento não muito formal, certo? Mas o infinito sobre infinito é da mesma ordem, vamos dizer assim, de uma maneira não muito rigorosa. É nzão sobre nzinho, não é nzão sobre nzinho quadrado. Então, de qualquer forma que eu tomar o limite, isso aqui vai dar seno de x sobre x, que é 1. Não, beleza. Suponha que eu queira calcular. É um argumento heurístico. Heurístico não, é um argumento informal. Dá para ver que isso daqui não vai tender a zero para nzinho indo para infinito. Para n grande. Porque conforme eu aumento nzinho, lógico, eu aumento n grande, aí aumento nzinho, aí isso daqui fica da ordem de 1. Isso aqui não tende a zero. É um argumento heurístico. Então, mas é esperado que se a função não converge, se a sequência não converge, a série de Fourier não vai convergir. Mas a gente viu que, apesar de convergir ou não, a gente sempre pode integrar, certo? A gente pode sempre integrar a série de Fourier, certo? A gente vai guardar essa informação. A gente vai querer integrar o limite de Fiene, onde o limite de Fiene a série de Fourier disso, certo? Vou querer calcular o que seria a série de Fourier. Do limite de Fiene, que vai ser somatório, né, desse cara aqui. 1 sobre 2L. É como se fosse, certo? A gente vai querer integrar esse cara. A gente pode integrar esse cara, porque a gente viu que a gente pode integrar esse cara com uma série de Fourier com a série convergindo ou não. E além disso, a gente sabe que para todo n grande, a integral de menos L até L de φn de x dx vai ser a integral de menos 1 sobre n. Agora, φn dado por isso daqui, certo? Até 1 sobre n. 1 sobre 2n dx igual a 1, certo? Então, o limite. Se a integral vale 1 para todo n, certo? O limite quando n grande tende a infinito, não mais da sequência, mas da integral da sequência, n x dx, 1 é igual a 1, e existe. Então a gente achou um negócio cujo limite existe, certo? O limite da sequência não existe. Mas o limite da integral da sequência existe. E isso é muito bom, certo? Porque a gente quer achar uma noção de convergência para sequências que não convergem pontualmente, né? Essa sequência não converge pontualmente, ela converge para x diferente de zero, mas não converge para x igual a zero, sequência de funções.
mas a integral dela converge para 1, nesse caso. Então, olha só. Se vale isso daqui, se vale isso daqui, isso aqui me implica, ou pelo menos isso, eu posso achar que a convergência de sequências que não convergem deverá ser sob o sinal da integral. Ou seja, se eu pegar uma sequência que não converge, eu vou conseguir construir sequências que convergem, certo? Dadas pela integral da sequência que não converge, certo? Isso é a integral de φn. Então, apesar de φn não convergir, a integral de φn vai convergir. Então, pode ser que eu consiga trabalhar com aquelas funções, com a força concentrada em t igual a zero arbitrariamente, olhando para o impulso, olhando para a integral da força. O impulso vai estar bem definido, ou seja, a integral da sequência vai estar bem definida, embora a sequência não esteja bem definida. Certo? E mais do que isso, a gente vai poder trabalhar com coisas assim. Com coisas assim, ó. Se a gente pegar agora f de x, uma função qualquer que vai ser dada por uma série de Fourier, a 0/2, a n seno de npx sobre L, mais bn, n cosseno, mais bn seno de npx sobre L, eu posso calcular, porque eu sempre posso calcular integrais, certo? Eu posso calcular essa integral, certo? Vai ser a integral desse cara todo aqui, certo? Integral de menos L até L. Aqui eu substituo a minha série de Fourier para φn, mais... como é que era? Para o n igual a 1 infinito, nzão π. Como é que é o negócio? Que era ali? Nzão sobre np, certo? Cosseno de npx sobre L. Não. Tem um seno, certo? Seno. Nzinho π pro nzão L, que é aquela série. Aí vai ter o cosseno de nzinho px sobre L. F de x. Fecha esse negócio. F de x dx. Aí o f de x ele é dado por isso daqui, certo? E a gente sabe que a gente sabe várias coisas. A gente sabe que, como aqui tem cosseno, a integral de cosseno vezes seno é zero. Vocês mostraram isso. Então não vai aparecer bn aqui. E a integral de cosseno de nx seno de mx é delta mn vezes L. Certo? Então, aqui vai aparecer somente os termos de F pares.
E os ANs vão aparecer multiplicando aqui os coeficientes de φ. Vai aparecer f cosseno, cosseno. Então, isso aqui vai dar... Se faz a conta, isso aqui dá a 0/2. Mais somatório. N igual a 1 até infinito. Do NP, Nzão sobre NP. Seno de NP sobre N grande L. É a integral de f cosseno, certo? Que é o AN. Vocês concordam comigo? Que quando eu faço substituo essa série aqui, suponho que essas somatórias possam ser trocadas. Aparece só o AN, porque a integral de cosseno de kx com cosseno de nx vai dar um delta vezes alguma coisa, vezes L, certo? É 1 sobre L integral não sei o quê. Então aqui aparece um L, certo? A integral vai ser essa integral. E o AN vai ser 1 sobre L vezes essa integral. De f de x dos caras aqui. Então vai aparecer LAN. Certo? Isso aqui quando n tende a infinito, n grande tende a infinito, né? Esse carinha aqui dá 1. Isso aqui vai tender, certo? Esse carinha dá 1. Então, isso aqui vai tender a 0 sobre 2, mais somatório de nzinho igual a 1 infinito de AN. Certo? Vocês concordam comigo? É importante vocês concordarem comigo, certo? F de 0. Certo? Que é f de 0. Essa integral aqui aqui eu substituo isso daqui, vai aparecer só os ANs, os A zeros. Aqui, quando eu integro, para aparecer o coeficiente de Fourier, tem que multiplicar por L, porque o coeficiente de Fourier é 1 sobre L vezes a integral de coisa. E aí, aparece um L aqui em cima. Quando eu tiro o limite de n grande tendendo a infinito, o coeficiente de Fourier tende a 1 para cada n. Então, para eu considerar... Então, aqui, ó, a integral aqui vai ser dada por essa fórmula. A integral de uma função é um número, certo? Vai ser uma série numérica. Quando eu tiro o limite de n grande tendendo a infinito, esse cara tende a 1, e isso aqui tende, então, a essa série, que é f de 0. Né? Bota aqui x igual a 0, dá cosseno é 1, dá f de 0, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, vocês me falam. Então, o limite de n grande tendendo a infinito. Aí eu usei a série de Fourier para calcular o limite, certo? E aí o limite não depende mais da série de Fourier, né? Eu supus que f é dado por uma série de Fourier, jogo aqui, o φn é aquela função que é assim, onde aqui vale n sobre 2, e aqui vale 1 sobre n, certo? E o f de x é uma função qualquer, dada por uma série de Fourier,
tal que quando eu calculo essa integral, isso aqui vai dar f de zero. Tudo bem? Quando n tende a infinito. Na verdade, certo? É como se eu pegasse isso daqui. Quando n tende a infinito, isso aqui vai tender a f de zero. E para mostrar isso, eu utilizei que φ e f são dadas por séries de Fourier. Φn e f. Tudo bem? Beleza, professor. Eu preciso que vocês digam, gente, porque eu não estou vendo vocês. Então, é sempre bom ter esse feedback. Então, esse limite existe e possui um valor específico. F de zero. Então, olha só, além da minha função φn mas φn não converge. Então, φn não converge. Lembra que a gente viu que φn não converge? Φn tende para infinito em x igual a zero. Φn tende a infinito, mas a integral de φn tende a 1. E a integral de φn vezes qualquer f tende a f de zero. Então, tudo me indica que... e olha, isso faz sentido, certo? Porque o φn vai ficando concentrado em zero. Então, só o que sobra é f próximo dessa vizinhança. Quando eu tomo o limite, só sobra f de zero. E calha da integral existir. Então, tudo me parece que eu vou poder trabalhar com esse tipo de sequências de funções que representam aquela força instantânea, a força que vai, aquela força que vai dar coisas assim, que vai ficando cada vez mais concentrada, eu vou poder trabalhar com ela como alguma coisa que converge se eu trabalhar com ela dentro da integral. Eu vou poder multiplicar por funções, talvez eu possa fazer operações com ela. Ou seja, é como se eu trabalhasse com o impulso no lugar da força. Certo? Então, isso significa que dentro da integral a gente podemos trabalhar consequências que não convergem. Em outras palavras, eu vou poder conseguir definir um conceito de convergência de sequências. Eu vou conseguir definir um conceito de convergência de sequências que não convergem. Onde essa convergência vai ser um outro tipo de convergência, né? A gente já viu convergência pontual, convergência uniforme, convergência em L2, e agora essa convergência de sequências sob o sinal da integral. Então a gente podemos procurar o limite dessas sequências para alguma outra noção de convergência. Que seria um objeto delta de x tal que a integral
de menos L até L, de delta de x, f de x dx, é igual a f de zero para todo f. Certo? A gente vai querer, então, obter, agora, não mais o limite da sequência, mas o limite dessa sequência de integrais, tais que esse limite aqui satisfaça limite desse negócio que seria o limite disso da sequência dentro da integral, vezes f de x dx igual a f de zero para todo f. É isso que eu quero. Eu quero definir um objeto que satisfaça isso daqui. E não vai ser uma função, certo? A gente já viu que delta não pode ser uma função, porque se delta for uma função, essa integral aqui, sendo o limite disso, ela vai ser arbitrariamente concentrada, e aí se a função fosse finita, né, se tivesse f de zero, delta de zero igual a número, essa integral daria zero. Então delta não pode ser uma função. Por todos esses argumentos que a gente falou. Se ela fosse uma função, essa integral dava zero, mas eu quero que essa integral seja f de zero. E aí eu pego um f que não tem, que não é zero em zero, e isso aqui não funciona. Então eu quero definir essa noção de convergência, certo? E aí o que a gente faz? A gente vai lá e define. Depois vê se é bom. A definição. Nunca existe uma definição errada, certo? Definir uma coisa. Porque definição é definição. Mas tem definição que é boa e definição que não é boa. Isso o professor já falava. Não existe definição errada. Existe definição que é boa, que você consegue usar para coisas legais, e tem definição que não serve para nada. Então vamos lá. Próxima parte. Oi? Desculpa, eu não entendi. Não, professor, nada não. Não, tudo certo? Tudo certo. Então tá certo. Então vamos formalizar tudo isso que eu falei. Vamos considerar quais tipos de função pode fazer o papel de f de x. Quais tipos de função podem fazer o papel de f de x em esse negócio aqui, integral de delta de x, f de x, dx igual a f de zero. Primeira coisa, L foi escolhido maior que 1 sobre n para a gente poder calcular a série de Fourier. Como a gente não está mais trabalhando com série de Fourier, a gente quer coisas desse tipo, a gente quer tirar a restrição da integral no intervalo menos L e L. Para tirar isso, para tirar essa restrição, a gente tem que supor que f é identicamente nula fora de um intervalo finito.
Porque aí eu vou poder passar essa integral de menos infinito a infinito e não me preocupar mais com os limites de integração, certo? Então, certo? Então, o primeiro passo é dizer que f vai estar definida só no intervalo finito e vai ser zero fora. Porque aí eu vou poder botar a integral de menos infinito e infinito aqui e vou ficar tranquilo. E eu vou querer também que f seja infinitamente diferenciável, para eu poder calcular derivadas de coisas e não me preocupar, certo? Eu vou definir uma função teste como uma função infinitamente diferenciável e nula fora de um intervalo finito AB. Certo? Então, para tirar esse limite aqui, essa restrição no intervalo de integração, eu suponho que ela seja identicamente nula fora do intervalo finito AB e que ela para eu poder fazer contas, eu vou supor que f é infinitamente diferenciável. Eu vou definir um conjunto aqui P de R como sendo o conjunto dessas funções. É só uma definição, mas é uma definição boa, porque o que acontece é que aí eu vou poder esquecer que os φn são dados por séries de Fourier e que os f são dados por séries de Fourier, porque foi isso que a gente usou aqui para calcular esse negócio aqui. A gente usou que a gente substituiu a série de Fourier de φn, a série de Fourier de f e tirou o limite da sequência para dar f de zero. Agora eu quero eliminar a necessidade da série de Fourier. Então, em particular, eliminar essa necessidade de intervalo de integração. Então, eu suponho que ela é nula fora de intervalo finito e que ela é infinitamente diferenciável para a gente poder fazer conta. Importante, esse conjunto não é nulo, certo? Existem funções desse tipo. Se eu pegar essa função aqui, que talvez vocês já tenham visto, módulo de x menor ou igual que 1, 0, se módulo de x maior ou igual que 1, maior que 1. Cadê o borracha? Maior que 1. Vou colocar o menor ou igual que 1 aqui desse lado. Deixa eu fazer aqui. Esse aqui. Isso aqui é uma função teste. Por quê? Ela é zero, certo? Fora de do intervalo fechado, menos 1. Ou aberto, menos 1, tanto faz. E quando a gente deriva isso daqui, certo? É derivada de uma exponencial. Então, vai ficar um polinômio vezes a exponencial, quando eu derivar n vezes. Então, a derivada enésima
a derivada enésima lateral pela direita é igual a zero para todo n, certo? Porque é zero aqui, certo? Essa função é uma coisa desse tipo assim, onde daqui para aqui é zero. Então, se eu pegar aqui para x menor que 1, ela é infinitamente diferenciável. Para x maior que 1, ela é infinitamente diferenciável. Então, para x igual a 1, né, o ômega mais de 1, que é quando eu venho por aqui, é zero, a derivada dele. E o ômega menos, vocês se convençam, que é quando chega por aqui pela esquerda, deriva isso daqui uma vez. Vai cair um polinômio vezes essa exponencial. Né? Regra da cadeia, certo? Vai cair isso daqui, a derivada desse cara, vezes exponencial. A exponencial cai mais rápido do que uma função quociente. Certo? A exponencial sempre cai mais rápido do que a função quociente. Você usa a regra de L'Hopital e isso aqui você mostra que a derivada lateral pela esquerda, é isso? É sempre nula em x igual a 1. Então, isso aqui vai implicar que existe o ômega n de 1 igual a 0. Em particular, existe. Para todo ele. Certo? Vocês concordam comigo que quando eu calculo a derivada aqui, vai cair uma função racional vezes sempre essa exponencial. Quando eu tiro o limite de x tendendo a 1, vocês sabem tirar limites de funções racionais vezes exponenciais decrescentes, a exponencial sempre ganha. Isso é uma função racional vezes exponencial, a exponencial sempre ganha. Certo? A exponencial sempre cai mais rápido do que função racional, do que polinômio. Então, a derivada pela direita eu sei que é zero, a derivada pela esquerda vai dar zero porque o limite aqui vai dar zero porque está tudo multiplicado por essa exponencial. Então, isso aqui é uma função teste. Certo? Então, existe função teste. Então, existe função teste. Ou eu posso calcular o ômega epsilon de x, que aí eu consigo transformar em sequência, como sendo um c epsilon sobre epsilon, exponencial de menos epsilon, epsilon quadrado menos x quadrado. Módulo de x menor que epsilon, e zero, módulo de x maior ou igual que epsilon. Também é função teste. Pelo mesmo argumento. Dentro desse intervalo ela é infinitamente diferenciável, fora também. A derivada lateral por fora, nos extremos, menos epsilon e epsilon é zero, e por dentro é a mesma coisa. Aquele limite vai cair função quociente e vezes exponencial decrescente, essa exponencial ganha. Certo? Onde C epsilon é escolhido
de modo que a integral de ômega epsilon de x dx igual a 1. Esse epsilon é só para você ter esse tipo de coisa. E aí existe mais uma, certo? Dada uma função teste φ de x e uma função infinitamente diferenciável f de x, então f de x, φ de x será função teste. Porque vai ser infinitamente diferenciável e zero fora de um intervalo finito, porque φ é zero fora de intervalo finito, certo? Certo, gente? Vocês estão me acompanhando? Eu estou definindo funções teste e mostrando que existe. Então, agora, vamos definir voltando às sequências de funções. A gente vai dizer que uma sequência de funções fn converge fracamente se para toda função teste φ de x existir o limite dentro da integral, certo? Como no caso daquela função quadrada que a gente começou. Fn de x, φ de x, dx. Certo? Então, como naquele caso, a gente vai dar. A gente definiu agora a noção de convergência de uma sequência que não converge. Certo? Em particular, se ela convergir, está tudo bem. Né? Mas suponha que f de x não convirja pontualmente, como é o caso daquela função φn, da escada lá, que é aquela que é assim. Aquela sequência que é assim. Só que não converge pontualmente. Mas a gente quer que convirja. Então a gente vai fazer de tudo para convergir. E a gente viu que ela satisfaz isso daqui. A gente viu que a integral da função existe. Embora a integral, o limite, ou seja, o limite da integral da função φn existe. O limite dessa sequência, certo? Só que é uma sequência numérica. Então, embora a função não convirja, a φn não convirja pontualmente, ela converge dentro da integral. A integral dela converge. A integral dessa série de funções, que é uma sequência numérica, converge. A integral daquela sequência de funções. Então, a gente vai definir que uma sequência arbitrária fn converge fracamente se, para toda função teste que a gente definiu φn, φ de x, esse limite existir. Note que se f é contínua, a integral existe e f converge fracamente.
Porque toda função contínua, se f é contínua e se fn é contínua e fn converge uniformemente, então fn converge fracamente. Porque se a gente viu que para convergência uniforme, a gente pode trocar a ordem da integral com o limite. Onde essa integral, lembra, como φ é função teste, essa integral sempre está de infinito a infinito, mas sempre vai estar de A até B, para algum A e B, dado por φ. Então, se fn converge uniformemente, a gente pode trocar aqui e vai ficar a integral do limite de fn, que existe. Mas note mais coisa ainda. No entanto, a convergência fraca admite, ou seja, ela engloba sequências que não convergem pontualmente. Ela engloba sequências que não convergem pontualmente. Por exemplo, a φn de x, certo? A gente viu, certo? Um exemplo disso aqui é a minha φn de x anterior. Lembra que ela não convergia pontualmente, mas sob o sinal da integral ela convergia? E sobre o sinal integral para todo f dado por série de Fourier, ela convergia para f de zero? Ou seja, esse limite existia? Particular para todo f no intervalo finito, dá para expandir por série de Fourier, e aí sempre existe. Tudo bem, gente? Então, a gente vai trabalhar agora com essa noção de convergência, que é a convergência sob o sinal da integral. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir trabalhar com aquelas sequências que não convergem pontualmente. Em particular, a gente vai conseguir dar uma definição precisa para aquele conceito de força instantânea, onde o impulso é dado por forças cada vez mais concentradas. Certo? Mas a gente vai trabalhar então com uma sequência delta. A gente vai considerar agora uma classe especial de sequências que convergem fracamente, como uma sequência de funções que satisfaz limite n tendendo a infinito dessa integral delta n de x, φ de x, dx igual a φ de zero, para todo φ pertencente a meu conjunto de função teste. Ou seja, para todo φ função teste, eu vou definir uma sequência delta como sendo uma sequência delta que converge fracamente e converge fracamente para cada x para o valor φ de zero. Certo? E o exemplo volta a ser o φn de x anterior.
certo? Isso aqui é uma sequência delta, porque a gente viu que para todo f, ela tende a f de zero. Então, convergindo pontualmente ou não, toda sequência delta vai convergir fracamente. Nesse conceito de convergência fraca, que a sequência de funções vai convergir sob o sinal da integral, embora ela possa não convergir pontualmente, certo? Ela vai convergir fracamente e vai convergir para o valor φ de zero de cada função teste. A gente viu que como existe uma função teste dada por exponencial, de menos 1 por 1 no x quadrado, se eu pegar um g de x infinitamente diferenciável, isso aqui é função teste. Então, existem infinitas funções teste. Para cada função infinitamente diferenciável, existe uma função teste. E existem outras funções teste. Então, ela vai convergir fracamente e vai convergir sempre para o mesmo conjunto de valores. Então, a gente pode considerar agora um funcional linear delta, que vai do meu conjunto de funções teste certo? Funcional linear é um objeto, que é uma função, né? Função no sentido geral, que vai de um conjunto de funções para R. Então, eu vou definir dessa forma. Seja, que leva funções teste em números reais como delta φ é igual a φ de zero. Onde delta φ é delta aplicada à função teste φ. Certo? Isso aqui é um funcional linear. Certo? Funcional linear, que leva uma função no número. E se você olhar aqui, né, é o que a gente quer. Isso aqui vai ser o limite da sequência delta, certo? Vai ser o limite das sequências de uma sequência que não converge. Certo? Então, esse funciona. Vocês falam se não tiver certo. Então, esse funcional delta A. Aí a gente agora dá um nome para ele, certo? E aí fica feliz. Distribuição delta de Dirac. O que ele é? Ele está bem definido. Porque para cada φ, ele tem um único valor, que é φ de zero. Φ é um elemento desse conjunto. Uma função teste é um elemento desse conjunto. Então, para cada φ, o delta aplicado a φ vai ser um número real, que é φ de zero. Está bem definido. E satisfaz um negócio muito legal. O delta aplicado em φ, ele vai ser o limite de n tendendo a infinito
da integral de menos infinito a infinito do delta n de x, φ de x, dx, que é igual a φ de zero, certo? Para qualquer sequência delta. Então, o funcional linear está bem definido por delta aplicado a φ igual a φ de zero. Isso aqui é uma notação para delta aplicado a φ. Para não ter que escrever delta de φ, porque... para não ficar estranho. E o delta aplicado a φ, que é φ de zero, que eu estou definindo como a distribuição delta de Dirac, ele vai ser um funcional linear que não foi à toa que a gente definiu sequência delta, certo? Para qualquer sequência delta que eu pegar, ela vai ter o mesmo valor no limite que é φ de zero. Então, esse funcional linear ele vai ser o limite da sequência delta, nesse sentido, no sentido da convergência fraca, ele vai ser esse limite para qualquer delta n. E aí, você fala, mas como é que eu calculo delta? Como é que eu calculo uma distribuição delta? Como é que eu faço conta? Olha, é fácil, certo? Eu pego uma sequência delta, eu boto a sequência delta aqui, aí então eu ponho essa integral eu sei calcular, porque a sequência delta é uma função, φ é uma função, e aí eu tiro o limite. E aí eu obtenho delta de φ. O delta está bem definido, mas se eu quiser calcular agora delta linha de φ, por exemplo, eu vou conseguir, porque aí eu vou trabalhar aqui com derivadas aqui dentro, que são integrais bonitinhas. E aí eu volto para cá e defino quem é delta linha. Queremos, então, trabalhar com esse tipo de objeto. Agora, como delta é linear em φ e é um limite de integrais, podemos escrever formalmente isso daqui. Delta φ é igual a integral de menos infinito a infinito, delta de x, φ de x, dx, que é igual a φ de zero. Onde delta de x é uma notação, certo? Onde delta de x é uma notação. Não é uma função. Para poder interpretar o limite de integrais. Ou seja, eu vou escrever assim. Notem que isso aqui não é a integral de Riemann. Não é aquela integral que a gente vê em cálculo. Isso aqui é um símbolo que denota o limite dessas integrais. E eu vou colocar esse delta de x aqui porque eu vou querer calcular a distribuição delta linha, outras distribuições. Então, eu vou escrever dessa forma porque isso daqui, escrevendo dessa forma, isso vai me ajudar
Vai facilitar a vida. Isso vai me facilitar a vida. Isso vai me permitir, operacionalmente, isso vai me permitir fazer cálculo com a distribuição delta, com o delta de x. Isso vai me permitir fazer cálculo com isso. É meio complicado utilizar, fazer cálculo sem essa notação. Mas isso vai me permitir fazer cálculo, porque aí eu vou passar daqui para a sequência, vou calcular na sequência, volto para cá e vou conseguir fazer cálculo e obter propriedades, fazer operações com a distribuição delta. Então, esse símbolo aqui é um símbolo, certo? Isso aqui não é uma integral, é um símbolo. Não deve ser entendido como uma integral. No sentido usual. Mas sim como a integral de delta de x, φ de x dx. Eu vou dizer que isso aqui, então, vai ser igual. E aí a gente usa a mágica da era digital. E às vezes não funciona, certo? Se você erra, o negócio não funciona. A gente tem que interpretar, então, esse símbolo delta, integral de delta de x, φ de x dx como o limite de uma sequência de integrais de funções numérica bonitinha. Certo? Em particular, quando a gente faz cálculos com função delta, a gente sempre tem que lembrar que aí eu vou chamar a distribuição delta em algum momento de função delta, lembrando que ela não é uma função, certo? É uma distribuição, uma função generalizada. É uma coisa que é um limite de integrais. É uma coisa que é um funcional linear num espaço de funções teste. Mas na prática, eu vou chamar de função às vezes, porque é costume, certo? E aí, então, o delta de x, ele vai ser interpretado sempre. A gente vai escrever delta linha de x, delta de x menos a, delta de um monte de coisa. Mas tem que ser sempre interpretado como sendo alguma coisa que é um limite de integrais, que só faz sentido dentro de uma integral. Tudo bem? Tudo bem. E fisicamente, é a noção, é a idealização de objetos arbitrariamente concentrados. Por exemplo, delta de x, por exemplo, se eu pego o ρ de x é igual a lambda delta de x em eletromagnetismo ou gravitação. Isso aqui é uma carga pontual.
ou uma massa pontual. Se eu pego o ρ de x igual a sigma de r delta de z em coordenadas cilíndricas r, φ, z, isso aqui vai me representar uma densidade superficial de massa. Se eu pego I de t igual a I0 delta de t, isso aqui vai ser então um impulso instantâneo. Se você quiser, aqui você pode fazer delta de t menos zero. Certo? Então, isso aqui, a delta, ela vai me dar a noção ou a idealização de cargas pontuais ou massas pontuais, densidades superficiais de massa ou de carga ou de corrente, ou impulsos instantâneos, que a gente chama de chute, né? O kick, que é o impulso em que você tem assim e você faz assim, instantâneo. Isso tudo vai ser idealizado como essa distribuição delta de x, que não é uma função que vale zero num ponto, infinito num ponto e zero nos outros, mas é esse limite de sequências aqui, ou aquele funcional linear que você define dessa forma. Tem todo um negócio por trás da distribuição delta, da função delta, que a gente vai ver aqui nesse curso, nas próximas aulas. Mas então é isso. Então era isso que eu queria fazer hoje. Eu queria introduzir o conceito da delta de Dirac. E na próxima aula a gente vai trabalhar com operações com a delta de Dirac, fazer coisas com a delta de Dirac matematicamente. Tudo bem, gente? É isso que tem para hoje. Vocês entenderam o objetivo das coisas? Professor, uma coisa que me pergunto só é por que é necessário você definir esse espaço das funções teste? Porque no final você quer trabalhar com a delta de Dirac com qualquer função, né? Você pega qualquer função, você joga uma delta de Dirac ali dentro de uma integral, o que você quer no final das contas é pegar um ponto dessa função, né? Isso. E poderia ser a princípio qualquer função. A princípio, sim. E por que é necessário se definir tipo, uma função que ela tem que ir a zero no infinito? A gente quer definir uma função que tem... na verdade, na prática, o que a gente faz é isso que você falou. Na prática, o que a gente faz, a gente pega qualquer função, aplica a delta e funciona, certo? Mas a gente, para formalizar a coisa bonitinha, de um jeito bonitinho, a gente vai pegar esse espaço de funções teste para que essa integral aqui esteja bem definida. Para que essa integral de sequências delta com uma sequência de funções onde essa integral de menos infinito a infinito existe, a gente quer que sempre exista essa integral. Rigorosamente. A gente quer que essa integral sempre exista para poder fazer contas. E uma condição suficiente para ela sempre existir, dada a diferenciabilidade de tudo, é que φ seja nula fora de intervalo fechado, porque aí eu não preciso me preocupar com integrais impróprias, porque aí a integral vai virar a integral de A até B, certo? E o limite vai sempre existir, eu não preciso me preocupar com a convergência, já que tem tanta convergência aqui acontecendo, né? Eu não vou precisar me preocupar agora com a convergência da integral, que a integral de menos infinito a infinito é um limite de uma integral finita, num intervalo finito. Então, isso é a introdução das funções teste é para não se preocupar
com o símbolo infinito, vamos dizer assim. Na prática, a gente vai lá e não se preocupa para qualquer função. Mas rigorosamente, porque qualquer função, né, o delta é muito próximo de zero. Qualquer função você multiplica por uma função teste e vai dar certo, vamos dizer assim. Eu pego qualquer função f, delta de x, f de x dx. Isso aqui não é rigoroso, certo? Isso aqui vai ser integral de menos infinito a infinito, delta de x, g de x dx. A gente vai ver isso, certo? Onde g de x é f de x, φ de x, para alguma função teste, onde φ de 0 é igual a 1, certo? Então, o ponto todo é que qualquer função arbitrária pode ser transformada numa função teste. E aí eu não preciso me preocupar com o comportamento da função no infinito. É para isso que eu estou introduzindo função teste, certo? Não sei se eu convenci. Entendi. Depois você tira a função teste, depois você bota qualquer função. Mas no momento, para deixar rigoroso bonitinho, você tem que manter essas funções teste chamadas. Para não se preocupar com a convergência da integral de cada delta n. Tudo bem? Aí, se você quiser trabalhar com uma função arbitrária, seja contínua e tal, é só você multiplicar ela por uma função de teste, que no Isso. ponto que você quer, ele tem que ser 1. Aí você tem o valor da função mesmo no ponto. Isso aqui é função teste, certo? A gente viu. Uhum. Toda função infinitamente diferenciável vezes uma função teste é função teste, certo? Você escolhe uma normalizada por 1, em particular aquele ômega epsilon que a gente viu, eu multiplico e vai dar a mesma coisa. Ah, beleza. Para fazer o formalismo todo, bonitinho e tal, a gente tem que garantir que a gente não precisa se preocupar com os limites de integração, com a convergência dessa integral aqui, dos delta n's, né? Então, a gente supõe que a função teste daquele jeito só para não ter problema, para evitar a fadiga, né? Como diria o Jaiminho. Tudo bem, gente? Vocês conhecem o Jaiminho, né? Chaves. Então, tá bom. Então é isso, gente. Então é isso que eu tenho para falar hoje. A aula que vem a gente fala sobre operações com delta e vê todas as propriedades dela, ou quase todas, pelo menos. Certo? Certo. Beleza, professor. Então tá bom. Beleza.